Olá, seja bem-vindo a mais uma aula avançada do nosso curso de produção musical da Make Music Now. E hoje a gente vai realmente começar a botar a mão na massa. A gente teve aquela aula anterior em que a gente conversou mais sobre a teoria, assim, sobre criatividade e inovação. E hoje a gente vai começar então a destrinchar como funciona a boa música, né? Eu acho que esse agora vai ser o momento em que a gente vai deixar toda aquela teoria básica, as técnicas básicas e começar a ter recursos para nos aproximarmos e entender como funciona a música que nós consideramos boa, quais são os padrões comuns na música que a gente identifica e começar a entender o porquê as músicas que a gente gosta, entender por que elas funcionam tão bem. E para começar a nossa conversa sobre isso, eu decidi que a gente vai primeiro ver o ritmo. Porque o ritmo, sem dúvida nenhuma, é o elemento da música que, na minha opinião, consegue transmitir a maior emoção. Principalmente porque a música e a emoção são intimamente ligadas, né, naturalmente. Se a gente faz uma música que não passe nenhum tipo de emoção, não gere nenhum tipo de resposta do ouvinte, né, aquela música que não passa nada de bom nem ruim, não deixa a pessoa alegre, não deixa a pessoa triste, não faz com que a pessoa se movimente e, sei lá, não faz com que a pessoa fique paralisada de medo, sei lá. A música que não gera nenhum tipo de emoção é uma música inútil, na minha opinião, né? Não sei se você vai concordar com isso, mas a música não deixa de ser um tipo de linguagem, né? E, contrariando o que se pensa, a emoção da música pode ser melhor expressada no ritmo do que, muitas vezes, na melodia e na harmonia. Lógico que existem milhares de exceções à regra, mas normalmente quando você pensa numa música feliz, ela tem ritmos rápidos ali. Não necessariamente ter o BPM dela, né, o andamento, o tempo dela rápido, mas ritmos mais rápidos, né? Até quando você tá com os amigos e tá feliz, tá brincando, tá conversando, alegre, geralmente as conversas são rápidas e cada um vai trocando ideia rapidamente, né? E já na outra ponta do iceberg, né? As músicas tristes geralmente têm ritmos mais lentos, né? A pessoa está mais triste e de repente ela não está muito feliz e tal. Então ela fala um pouquinho mais devagar e, sei lá, a pessoa está meio depressiva, né? Ó, ignora aí minhas técnicas de atuação, mas era só para dar uma sustentação para essa tese aqui que eu estou defendendo aqui, essa nossa conversa, de que o ritmo, muitas vezes, se não na maioria das vezes, reproduz emoções muito melhor do que simplesmente uma sequência de notas, uma melodia, uma harmonia. Então, a fundação da nossa música, quando a gente já definiu qual vai ser a vibe dela, qual vai ser a mensagem que a gente vai transmitir, a gente tem que sempre começar pensando num ritmo mesmo, antes até, de repente, de pensar na melodia, mas já definir se vai ser uma música mais acelerada, com notas muito próximas umas das outras, ou se é tudo mais esparso e mais relaxado, ou mais triste, não sei. Então, é algo muito importante que a gente precisa prestar atenção, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, de repente, nós podemos nos guiar pelo ritmo da linguagem verbal para criar os nossos ritmos musicais. De repente você quer fazer uma música que seja de alta energia, então por que não prestar atenção de repente numa conversa entre duas pessoas, uma conversa muito enérgica, pode ser até uma discussão, né? E como as pessoas elas vão lá e falam isso, blá blá blá, e blá blá blá, não sei o quê, e outra pessoa responde, e da mesma forma como de repente duas pessoas tristes e deprimidas, eles falam, não sei o quê, blá 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 e tal, blá blá blá. Então, a gente pode usar a nosso favor essa percepção que a gente tem do nosso mundo à volta, né? E se de repente você tá dando os primeiros passos
produzindo suas músicas e não está conseguindo passar aquela emoção, olha como é que as pessoas naturalmente se expressam, né, com a voz e com, de repente, até os movimentos que faz com os membros, com o corpo, porque isso pode ser um bom guia para você fazer a representação de determinadas emoções a partir da música. Bom, dito isso, essa nossa introdução aqui, eu vou trazer aqui algumas questões, uns conceitos e técnicas também. E, na minha opinião, e também baseado em muita coisa que eu já pesquisei, já observei, um padrão muito comum em todo tipo de música, principalmente, logicamente, nas músicas mais percussivas e rítmicas, é o chamado call and response. Algo em português como se fosse pergunta e resposta, que seria uma espécie de conversação musical e a construção de tensão e relaxamento. Quando você imaginar uma conversa, uma pergunta, geralmente a pergunta é mais tensa. Ela falando de tal, blá blá blá, aí a pessoa responde. Tananana. Então, esse lance do call and response, da pergunta e resposta, seria algo relacionado à tensão e relaxamento. A gente cria uma tensão e depois relaxa com a resposta, tensão, relaxamento. E já nos ritmos que a gente cria na música, geralmente isso está num nível microscópico ali, em 2 batidas, 1 compasso apenas. Lógico que tem ritmos que são mais complexos e mais longos, mas geralmente no nosso tipo de música são coisas pequenas, tudo dentro de 1 compasso ou meio compasso. Então, é assim que funciona. E até se de repente não caiu a ficha sobre o que eu estou falando, vamos dar uma olhada aqui num vídeo que eu encontrei no YouTube, aqui um documentário, mostrando aqui, vamos ver rapidamente, um pouco de música africana que segue essa linha de call and response, para a gente entender então como seria essa conversa musical, né? Então, o vídeo aqui começou até sustentando aquilo que a gente conversou no início, de que os sons, os ritmos estão presentes no nosso dia a dia. Você viu lá algumas pessoas trabalhando, amassando lá, sei lá, um alimento, sei lá o quê. E aí agora a gente viu aqui um típico caso de call and response, né? Nesse caso a gente tem até, eu acho que em 2 dimensões a gente tem na frase musical, a melodia ali, o ritmo tem primeiro uma parte mais tensa e depois um relaxamento, uma resposta. E, além disso, tem o call and response de uma primeira voz e depois de todas as vozes respondendo a chamada, né? O call, a chamada, e a response seria a resposta. Então, é algo que, sem dúvida nenhuma, é algo da natureza humana, isso, e naturalmente é muito presente na música. Então, é algo que a gente precisa desenvolver na nossa música, essa conversa, porque, sem dúvida nenhuma, é o que vai prender a atenção e é o que vai fazer soar natural e soar legal, sua música interessante. Então, é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Então,
alguns tipos comuns desse call and response que a gente encontra seria uma ideia variando de som ou instrumento. Nesse caso, a gente teve aqui até o nosso exemplo aqui das mulheres africanas. Elas primeiro faziam uma ideia lá, cantar, a primeira voz cantava e depois todas as outras vozes respondiam. Isso poderia ser encarado como uma chamada e resposta, um call and response. A gente pode, de repente, ter a variação das notas variando em oitavas. Primeiro toca mais baixo, depois toca mais alto, e depois toca mais alto, e depois toca mais baixo. Ou, de repente, uma variação no ritmo ou na intensidade da ideia inicial do call, né? Depois mudando o ritmo ou a intensidade que são tocadas as notas, né? Então, seriam alguns tipos comuns que a gente pode encontrar de call and response. Algo relacionado a ritmo, que a gente já até conversou anteriormente, e que pode ser um aliado para a gente no call and response também, seria quando a gente for criar uma variação, a gente utilizar a síncope, né? Que a síncope, a definição dela é um efeito de deslocamento natural da acentuação do ritmo, né? Geralmente a gente tem os ritmos certinhos, né? 1/4, 1/8, 1/16, e tudo. Geralmente os ritmos são divididos certinho no grid, entre aspas, né? Mas geralmente quando a gente coloca algo um pouco fora do ritmo comum, a gente cria esse efeito que é chamado de síncope, né? Isso ajuda a quebrar a previsibilidade do ritmo, né? A gente foge de uma resposta comum que a gente encontraria num ritmo. Então, para a gente analisar essa ideia do call and response, vamos dar uma olhada aqui em algumas tracks que eu separei aqui, algumas que eu queria trazer para a gente conversar, outras que foram sugeridas no nosso grupo fechado lá quando eu propus a aula. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro eu vou pegar essa track do Dennis Ferrer, a Hey Hey, que foi um grande hit aí há alguns anos e é uma track super simples, mas ela tem bem presente nela esse lance do call and response, principalmente no ritmo, nos ritmos da percussão dele e também no refrão. Esse conceito está presente em vários aspectos da música dele. Então, nesse início, ele tem esse tum, tum, tudé, tum, dum, tum, tum, tudé. Então, seria, assim, uma conversação dos elementos rítmicos da track, né? Começa com uma ideiazinha, depois um som aí, outra nota diferente na percussão dele aí, respondendo. E agora ele continua a ideia da resposta. Se você reparar os pratinhos aí, os hi-hats, que ele vai sempre respondendo. Então vamos avançar agora aqui pro refrão da música, que fica bem explícito, né? Talvez no primeiro momento seja difícil perceber esse call and response, esse conceito na percussão, na bateria, mas agora fica muito claro, porque o refrão se baseia em uma frase I heard you say, e a resposta hey hey, I heard you say hey hey. Então isso é muito forte, isso aí cria um hook, né, para a música, um gancho muito forte, e é algo que remete lá àquela história ali do conceito da música africana, do call and response. Então vamos dar uma olhada. Então, aí ele se baseia também na repetição, que é algo que é muito importante na música. A gente só prende uma música na cabeça se a gente ouvi-la várias vezes, ou se
a construção dela tiver a repetição aliada à ideia principal, então aqui ele juntou muita coisa que funciona e não teve erro. A track foi um grande sucesso na sua época e é algo que a gente pode pegar emprestado aí quando a gente estiver criando as ideias musicais, né, das nossas músicas. Agora um exemplo mais recente aqui para te dar uma analisada seria a track Totem, né, do Tom Staar e o Han Solo, foi sugerida no nosso grupo. Vamos dar uma olhada no drop dela, tem muito presente é o Call and Response. Vamos dar uma analisada aqui como funciona. Então é fortíssimo aqui o Call and Response, né, no drop dele. Primeiro tem uma batida forte, tum, aí é respondido pelo lead. Depois tem umas batidas de bateria, uns snares aí grandes. E depois tem uma outra resposta do lead. Então tem uma conversa toda rolando aí entre 3 sons diferentes, né? Primeiro um pum, um tamborzão, uma batida bem forte. O lead responde, depois uma virada aí de bateria e mais outra resposta. Ainda é complementado agora com uns pedacinhos dos vocais, né? Vai criando um ritmo também, uma pergunta e resposta. Então aqui ele faz outra brincadeira com o vocal, ele pega uma frasezinha ali do vocal, uma palavra, não sei o que lá, aí depois faz a resposta picotando o vocal, tá. Então, ele fica muito forte, né? À toa que essa música explodiu, né? No momento agora que tô gravando a aula, ela tá presente no set de grandes DJs, né? Saiu pela Size Records, selo do Steve Angelo. Isso é muito forte no nosso cérebro, cria isso prende, né? Aquele lance da música chiclete, né? Nesse caso aqui, toda essa construção rítmica é muito forte e funciona muito bem, sem contar que na pista de dança é uma porrada, né? Porque é um ritmo simples, né? O pessoal aprende a acompanhar o ritmo ali, a dançar ele muito rápido, acompanhar esse padrão. Então, um trabalho muito bem feito aqui do Tom Staar com o Han Solo. Agora vamos dar uma olhada aqui num remix do Weba, que foi sugerido também no nosso grupo. Então aqui ele tá fazendo uma brincadeira com o vocal, criando aí o call and response, ele faz pé, e depois tem uma respostazinha com meio grooveado, pé. Então ele cria ali numa seção minúscula ali, em apenas um compasso, ele cria ali um hookzinho, um call and response que prende a atenção. A gente vai sempre, quando a gente escuta a primeira batida, a gente quer ouvir a resposta. A partir do momento que ele apresenta a primeira vez, se ele tirar a resposta, algo vai nos incomodar, a gente vai ficar aguardando o que vem em seguida. Então, esse seria um exemplo muito bom aqui na pegada Tech House, né? A gente ainda vai voltar no Tech House. Tech House tem bastante coisa para ensinar pra gente. Mais uma track aqui que foi sugerida no nosso grupo. Vamos dar uma olhadinha aqui, é do Bones 808s, Pulse Tapes and Other Shit.
Então ele usa aí as congas para criar um ritmozinho. Ele começa tum tum, tum tá tum tum, tum tá tum tum, tum tá tum tum. Claro, eu não tô cantando afinado, tá? Por favor, não me julgue. Então ele faz aí tá tum 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 tá tum 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 tá. Então isso aí prende na nossa mente. A gente, quando escuta o primeiro trechinho, a gente quer ouvir a sequência, né? E aí agora ele segue a mesma ideia, né? Agora no drop da música com bassline, aí ele faz e aí prende a nossa mente, né? Isso aí cria um efeito muito bom na pista de dança, o pessoal fica lá meio que quase que hipnotizado com o som, né? Então é muito efetivo e um ótimo exemplo aí do call and response. Bom, a gente, logicamente, pode roubar um monte de ideia de ritmos aí a uma distância de apenas um clique, né? Se a gente acessar o Beatport, a gente tem aí pequenos trechos de milhares e milhares de músicas lançadas diariamente. E o que eu acho interessante, independente se você não produz tech house ou deep house ou houses, não importa, tudo é música, né? Tudo é música e todas as pessoas que vão ouvir sua música são pessoas, né? São humanos. A gente não vai fazer música aí para um outro ser, um animal. A gente vai... Eu acredito, né? Não sei. Mas está fazendo música para humanos ouvirem. Separei aqui uma track que eu encontrei no Top 100 do Beatport. Que All Night Long, do Sante e Sidney Charles. Então aqui ele tem uma conversa, tem um synth que faz tum, aí tem o bassline que vai pram, 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 e depois ainda tem uma resposta no vocal, então ficam 3 elementos brincando aí, assim, mais na cara, né, e conversando. E se a gente der uma navegada aqui no Top 100 do Beatport aqui de Tech House, vamos dar uma olhada aqui no Top 10, vamos ver se a gente identifica aqui uns padrões de pergunta e resposta, de call and response, né? Então aqui, o vocal tá fazendo um padrão aqui bem explícito de pergunta e resposta, né? Então ele começa esse ok, tá, ok, tá, blá blá blá. E com o vocal ele cria aí também um hook rítmico difícil de tirar da cabeça. Essa track aqui tem, bem explícito aqui, né? Tem um vocal e depois um synthzinho. Blá blá blá, bro, blá blá blá, bro. Então, fica bem explícito aqui pra gente essa brincadeira aí do call and response. Bom, dito isso, vamos então sair aqui apenas da teoria e da análise aqui, observação, e vamos começar a botar a mão na massa. Sei que você estava com saudades de a gente acessar aqui o Ableton Live, então vamos que vamos. Então o primeiro assunto que eu quero tratar é o swing, que a gente adiciona tanto eletronicamente quanto de forma humana. A gente vai conversar sobre a função groove, swing, aí, que a gente encontra geralmente em alguns equipamentos, a gente encontra como groove, outros swing, ou groove/swing. A gente vai ver como extrair o swing, o balanço
de loops e trechos de tracks. A gente vai ver como o MIDI Velocity, o Velocity dos clips MIDI que a gente cria, podem ser um aliado para a gente incrementar o groove dos nossos sons. E também vamos ver aqui como o fator humano pode ser aliado da gente, sendo ou a gente fazendo a gravação dos nossos grooves ao vivo ou fazendo microedições. Então vamos lá para o Ableton Live. Então que história é essa de groove, swing? E se de repente você já clicou por acaso aqui nessa janelinha aqui que ele tem escondida, o Ableton. Aqui tem essa opção Groove Pool, né? Aqui seriam os padrões de groove que a gente está utilizando na nossa track. Nesse caso aqui não tem nenhuma, a gente não está utilizando nenhuma. Mas então, para a gente entender que história é essa de groove, eu vou fazer o seguinte: vou trabalhar aqui apenas em 2 compassos. Eu vou colocar aqui um kick batendo. Vou deixar um pouquinho mais lenta a track aqui para ficar mais perceptível. Deixar em 125. Então, um kick aqui qualquer. Então a gente tem aqui um kick batendo em... Aqui, ó, nosso track está em 125 BPM. E vamos programar aqui um hi-hat. Eu vou programar ele em mid. Peguei aqui um hi-hat de um loop, mas eu vou usar só a primeira batida. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o range do sample e encurtar. Ou seja, quando eu tocar, ele não vai tocar essas outras batidas aqui do loop. Eu vou utilizar só apenas uma das batidas. E eu vou programar aqui, para ficar bem explícito para a gente, uma linha aqui com o hi-hat em 1/16. Ou seja, nosso compasso dividido em 16 partes. Então vamos ver como é que está soando essa história. Eu vou tirar aqui a influência do Velocity, do volume. Deixar o volume aqui de saída em 0 dB e dosar o volume aqui pelo canal. Então vamos ouvir como é que está soando essa história. Bom, a gente tem aqui o nosso hi-hat totalmente mecânico, totalmente robotizado, né? Exatamente perfeitinho, batendo a cada um no intervalo de 1/16 aqui no nosso compasso. Mas vamos imaginar que a gente quisesse que tivesse um swing essa história, né? E um recurso que a gente tem, que é amplamente utilizado, é utilizar o groove, o swing, os algoritmos de swing, aí, os padrões de swing que a gente tem em diversos equipamentos e softwares. Bom, para a gente adicionar essa função aqui, essa influência no nosso MIDI clip, a gente vai clicar aqui, ó, onde diz Groove, clicar nesse botãozinho aqui das 2 setinhas, e aí ele vai abrir a nossa biblioteca de grooves. E aqui ele tem grooves sampleados de vários equipamentos e softwares, tem os grooves do Logic, aqui umas ideias de hip hop, tem da MPC, tem do Notator, de rock and roll. Mas vamos utilizar aqui o padrão do Ableton, que é esse aqui, o Quantize. E aí eu vou pegar um groove aqui de ritmos feitos em 1/16, né? Que esse 16 aqui. E vou, sei lá, vou arrastar e jogar aqui. Eu poderia arrastar e jogar direto para o MIDI clip. Ou simplesmente ter clicado 2 vezes, que ele já automaticamente jogarei aqui para o MIDI clip. Então vamos ver se vai fazer alguma diferença. Bom, tá igual o que a gente tinha feito antes, né? Então eu vou abrir aqui a tela dos grooves que a gente está trabalhando. E com essa função aqui, o timing, eu vou aumentar. E quanto mais eu for aumentando, mais você vai perceber como as coisas vão começando a ficar mais swingadas. Então agora, se você perceber, tá muito mais swingado, meio quebrado. E é isso que a função de swing faz. Ele cria essa swingada aí diferente. E naturalmente a gente poderia utilizar outros swings. A gente poderia de repente utilizar algum do Logic, né? Botar aqui um Logic 16, swing 65. E vamos ver como é que soaria. Fica quebradão, né? Então, essa é uma forma da gente
adicionar um swing, fazer com que os nossos ritmos não soem tão robotizados, né? E se a gente quiser aplicar esse swing aqui na linha MIDI, nesse caso ele está funcionando perfeitamente aqui o nosso swing, mas vamos imaginar que a gente quisesse ver aqui nos bloquinhos MIDI o que ele fez. Então a gente vem aqui e aperta esse botão Commit. Pum. Então olha que interessante o que essa função de swing faz. Aqui o nosso compasso aí dividido em 16 partes, então aqui o que ele faz? Ele dá uma atrasada em alguma das notas e aí cria esse efeito de shuffling, né? Tipo de tá meio quebradão. E aí o legal da gente aplicar, né, aqui, usar o commit, é que de repente se a gente quiser fazer umas edições, sei lá, no início ficar tudo reto mesmo e depois ter a swingada. Fazer algo nesse sentido, assim. A gente consegue. Então, sim, visto bem rapidinho aqui, é assim que funciona o swing no Ableton Live. Naturalmente, cada software tem a sua forma de você aplicar o swing nos clipes MIDI, né? Mas no Ableton é dessa forma, e em outros softwares como Logic, Cubase, é super simples também. Basta dar uma pesquisada no manual de instruções. Bom, mas agora eu vou recolocar tudo aqui certinho como estava antes. Eu vou até usar a função de quantizar, né? Para botar tudo no grid perfeito. A gente clica com o botão direito em cima. Escolhe aqui, nesse caso eu vou escolher Quantize Settings. E eu vou botar para quantizar, ou seja, para colocar tudo no grid certinho aqui, no grid de 1/16. E vou botar para ajustar tanto o início quanto o final da nota, para ele ficar preenchido certinho aqui 1/16. Pronto. Agora ele voltou ao normal, né? E agora eu vou mostrar outra forma da gente criar um swing, não modificando o ritmo exatamente das notas, mas modificando a intensidade com que é tocada cada nota. Assim, explicado de uma forma mais simples, o volume de saída de cada nota. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar o velocity aqui, influenciando o volume de cada nota. Quanto mais alto o velocity da nota, mais alto ela vai tocar. Então eu vou botar aqui em 100%, coisa bem extrema. Vou até abaixar o volume de saída aqui, vou baixar, sei lá, para menos 18. Vamos ouvir como é que tá soando agora. Bom, tá tudo igual, né? Porque a gente tá tocando aqui todos os velocities de cada nota iguais. Tem uns meio diferentes aqui. Eu vou fazer o seguinte, para igualar tudo, eu seleciono todas as notas, eu clico aqui na tecla aqui do teclado, ele seleciona tudo. Eu poderia simplesmente apertar Command A, Ctrl A no PC. Seguro um deles, arrasto, aí levanto tudo até todos ficarem iguais, aí ele perde essa proporção de cada uma das notas e depois eu desço tudo. Então vou deixar aqui, sei lá, em um velocity de 90. Inclusive, se você quiser ser mais preciso, basta você expandir aqui assim a tela, que aí cada movimentozinho muda menos as notas, né? Então vou deixar tudo em 100. Bom, mas vamos imaginar que a gente quisesse criar então um swing aqui. E às vezes o swing ali do cara que está tocando a percussão é simplesmente por ele bater mais fraco ou mais forte determinada nota ali, cada vez que ele bate no tambor. Então vamos fazer aqui uma história. Vou imaginar que ele vai tocando, as primeiras 3 batidas são mais levinhas e a última mais forte. E aqui, mesma história. E essa aqui, as últimas 2 batidas, ele faz uma variada. Então vou deixar lupado só aqui o primeiro compasso. Vou consolidar esse trecho aqui, apertar Command J, Ctrl J no PC. Então vamos ver como é que vai ficar essa história. Aumentar um pouquinho o volume. Olha que interessante, como é que fica mais swingado, né? O ritmo, mesmo estando todas as notas certinhas, perfeitas aqui em cada uma das batidas, né?
mas essa variação de volume cria uma sacudida, uma swingada, né? Posso deixar até mais extremo aqui, vamos abaixar um pouquinho mais o volume dessas aqui, o velocity delas. Segurar o shift aqui, eu consigo marcar várias notas separadas juntas. Então, já aí seria outra forma interessante de criar um swing aí. Nesse caso aqui, usando a influência do velocity no volume de saída. E assim como a gente viu na aula, na aula sobre o sampler, a gente pode utilizar o velocity influenciando outros parâmetros aqui, influenciando o filtro e tal. Mas nesse caso aqui, o mais interessante para a gente seria mesmo o velocity influenciando o volume final. Bom, outra coisa que a gente conversou, que pode ser bastante útil para a gente, é extrair o swing de algum áudio que já exista. Então vamos dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma pesquisada aqui na minha biblioteca de loops. Vamos ver se eu encontro aqui um loop que tem um swing interessante. Eu vou até deixar loopado aqui. Deixar loopado nosso kick, para eu ter uma referência aqui. E vamos dar uma conferida aqui em alguns loops. Esse aqui é legal, ele é meio quebrado, assim, meio swingado. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou trazer o loop aqui pro novo canal de áudio do Ableton. Até expandir aqui, deixar mais longo. E vamos ouvir tudo junto agora. Inclusive, se a gente der uma analisada aqui nos compassos, aqui, como está funcionando as batidas, você pode ver. Deixar o compasso separado aqui em 1/16. Você vê que, ó, essa batida aqui, ela tá um pouquinho atrasada. Essa aqui tá um pouco atrasada. Essa aqui tá certinho no tempo e tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Vou imaginar que a gente já estivesse criando uma track com esse loop aqui e a gente quisesse adicionar, sei lá, vou botar um outro som aqui. Vou pegar aqui um som de uma percussão. Pegar esse som aqui, jogar aqui no Simpler. E aí, vamos criar esse cenário. A gente já estava criando nossa música com esse loop aqui que a gente encontrou na nossa biblioteca. Então vamos ver como é que tá soando. Ele tem essa característica quebrada, né? E aí, até eu vou resetar esses velocities todos aqui para ficar tudo igual. E aí, na hora que a gente colocar a nossa percussão, ele foge um pouco do groove. Tem uma coisa tocando 100% perfeita, igual um robô tocando. E outro som aqui todo swingado. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia roubar o swing desse loop e aplicar no nosso outro elemento percussivo. E no Ableton é super fácil fazer isso. A gente clica com o botão direito em cima do loop e escolhe Extract Grooves. E vai extrair o groove. Ele vai analisar e vai criar um clipe de groove e vai aparecer na nossa Groove Pool aqui na lateral. Então vamos lá, Extract Groove. Está analisando. Pronto, terminou. E aí quando a gente abrir aqui a nossa Groove Pool, tinha aquele swing do Logic que a gente já tinha utilizado aqui em outro clipe. E agora tem aqui, ó, o mesmo nome aqui do loop, o nosso swing extraído. Então, o que eu faço para adicioná-lo? Eu posso simplesmente segurar e arrastar e jogar aqui em cima do clip MIDI. Ou eu posso clicar 2 vezes aqui no MIDI Clip e escolher aqui no Groove. Vai ter a opção lá para selecionar o groove extraído desse loop. Então, vamos ver como é que ficou essa história.
Bom, ficou aqui um resultado meio mais ou menos, mas a gente aí, o que a gente pode fazer? A gente pode dosar a quantidade de influência desse swing no nosso novo MIDI clip aqui. Então vamos fazer um teste aqui, ver o que encaixaria melhor. Aqui tá com 6% de influência, vamos diminuindo aos poucos. Então aqui mais ou menos em 47% ficou algo mais parecido aqui, não descaracterizou demais o som aqui da minha percussão, aqui o swing dela, e acho que ficou mais interessante. Então essa é uma forma boa de você padronizar o swing dos elementos da sua track a partir de um elemento original que já esteja nela, para não virar aquele samba do crioulo doido, cada elemento com seu swing. Obviamente não é necessário que tudo esteja seguindo o mesmo swing, né? Isso aí vai muito do seu ouvido, do seu feeling, mas é algo que pode ser interessante para fazer com que soe mais homogêneo os elementos da sua track. Outra forma da gente fazer com que o nosso groove fique mais humanizado seria nada mais do que a gente gravar ao vivo a nossa percussão, em vez de desenhar ela com o nosso mouse, né? Então vamos fazer algo nesse sentido. Aqui eu estou tocando com o meu próprio teclado do computador, apertando aqui a tecla A, que aí estou tocando o Dó, né? E nesse caso está o Dó 3 aqui. Se você quiser, inclusive, se você quiser mudar a oitava que você está tocando no seu teclado do computador, você aperta as teclas Z ou X, que você vê aqui embaixo, ó, Computer Keyboard, Your Current Octave e C3 to D4, ou seja, a tecla A é o C, o S é o D é o E, o F. Então, o seu teclado aqui comum do computador vão ser as notas musicais. Até o L. O L toca o D de uma oitava acima. E aí você pode mudar a oitava que você está tocando aqui, ó. Você pode ir com com Z descendo a oitava, tocando mais grave, ou X tocando mais alto. Nesse caso eu quero o C3 mesmo. E aí, vamos gravar aqui então uma ideia musical aqui, uma ideia de um groove para nossa música aqui. Habilitei aqui o input do meu teclado, nesse caso aqui, o teclado do meu computador, né? Para funcionar isso, precisa deixar esse botãozinho aqui habilitado. E aí eu vou simplesmente apertar aqui o record para gravar e vou tocando. Então vamos lá ver. Bom, gravei aqui rapidinho e eu posso, para transformar esse MIDI aqui ficar certinho na duração aqui de 2 compassos, eu posso selecionar tudo, clicar com o botão direito em cima aqui do nome no MIDI clip e escolher Consolidate. Pum, aí ele cria aqui um loopzinho MIDI perfeito. E aí, se de repente eu tiver gostado da minha performance, como eu toquei, eu posso simplesmente deixar assim, não precisa ser algo obrigatório sempre quantizar, né? Sempre botar no compasso certinho. E logicamente, se a gente quisesse quantizar, a gente clicaria com o mouse em cima aqui, selecionaria todas as notas, clica com o botão direito em cima, escolhe Quantize, nesse caso escolhi Quantize Settings, e apertaria aqui para quantizar, pum, ele ia colocar tudo certinho no ritmo aqui para mim. Só nesse caso eu não sei lá, se eu tiver achado que se eu tiver gostado de como ficou, né, como eu toquei, eu posso simplesmente deixar assim. Então, isso vai dar uma impressão mais humana na minha percussão. Aqui, mais aí, a gente poderia, então, as notas ficaram muito erradas, a gente pode fazer umas pequenas edições. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de desabilitar o grid para isso, porque aí ele não vai prender certinho no início de cada divisão do compasso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, no grid, e tá, nesse caso está separado o grid em 1/16, eu vou lá e off, desligo o grid. Venho aqui no grid, aqui nessa parte de seleção, aqui clicando com o botão direito em cima do grid, eu vou lá em off. E aí eu posso pegar essa nota que eu estava achando que estava meio atrasada demais e botar lá mais próxima do tempo. De repente essa aqui um pouquinho mais próxima também. Essa aqui eu gostei desse swing, esse atrasinho aqui ficou interessante.
aqui eu vou botar um pouquinho mais perfeito. Essas duas aqui eu acho que quantizaria elas, então eu clico apenas nela, escolho Quantize Setting, só que nesse caso eu quero manter a duração das notas finais aqui, então eu desmarco o End. Pronto, aí ele ficou. Isso aqui eu vou quantizar também, só que agora eu vou utilizar a tecla de atalho aqui, selecionei as duas notas e vou apertar o Command U, que aí ele seleciona aqui a tecla de atalho do Ableton. Essas notas aqui eu também vou quantizá-las. Aí eu gostei desse swing que foi criado com esse atrasozinho. De repente, só chegá-las um pouquinho para frente, eu posso selecionar elas e com as setinhas do meu teclado ir mexendo um pouquinho. Nem tanto. E aí ficou do jeito que eu queria, ficou mais humano, né? Não tudo perfeitinho. Sim, uma forma de você se aproximar desse swing, deixar mais quebrado e tudo mais humano o seu ritmo. Bom, então esse foi o swing. A gente viu aqui algumas formas de a gente trabalhar, como adicionar swing, adicionar mais vida, né? Não ficar tudo muito reto. Óbvio, lógico, com certeza tem ideias musicais que são mais legais, elas quantizadas perfeitas. E, logicamente, também existem ideias musicais que são muito mais gostosas de ouvir com o swing. Isso aí vai do seu julgamento, às vezes de qual é o gênero musical que você está produzindo. Alguns gêneros são mais retinhos, perfeitos, outros são mais swingados. Mas uma coisa que, naturalmente, a gente tem que seguir é o kick, sempre perfeito, né? Porque o gênero musical que a gente faz, o kick é sempre perfeito, sempre certinho, nunca é quebrado. Se a gente quebrar isso, vai cagar a pista de dança toda. Então, o kick sempre perfeitinho no compasso, mas aí já os outros elementos, né? Desde o clap, às vezes até o snare pode ser um pouquinhozinho quebrado, mas geralmente o kick e o snare eles são perfeitos no tempo e o swing vem mais do clap, dos hi-hats, das percussões e tudo mais. Aí não tem regra, e o que for soar melhor na sua track é o caminho que você tem que seguir. Bom, queria fazer aqui um parênteses de uma forma de você montar os seus ritmos que seria com triplets, que em português se fala tercina, e que basicamente o que é essa história de triplets aí, ou tercina? É o uso de 3 notas ocupando o tempo que normalmente seria o de 2. E hoje em dia no Big Room e também no Psytrance, nos dias de hoje que está sendo gravada essa aula, tem muito som feito com ritmos em triplets, né? E eu peguei aqui 2 exemplos. Um é Tsunami, um mega hit aí do Big Room, na pegada Tomorrowland. E vamos dar uma ouvida aqui no drop dela. Tsunami. Então dá esse efeito interessante, né? Uma coisa, parece aquelas bateria de marching band, né? De banda militar, né? Fica tan 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 tan, não é aquele tan 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 tan, né? Então fica meio tan 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 tan, é meio quebrado. E eu peguei aqui um exemplo do Psytrance, né? Tá muito em alta fazer os ritmos do Psytrance em triplets, então é um ótimo exemplo aqui. Vamos dar uma olhada nessa track aqui, Future, do Berg, Capital Monkey. Dá uma modificada nos ritmos, né? Foge um pouquinho do lugar comum. E pra gente fazer isso aqui no nosso software é super simples, não tem mistério nenhum. Vamos criar então uma ideia aqui em triplets. Vou até utilizar esse som mesmo aqui. E o que a gente tem que fazer antes de tudo? Para a gente fazer esses sons nesse ritmo, nessa pegada, a gente tem que modificar o nosso grid. Eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe. Aqui nesse caso a gente tem 2 compassos, né? A gente tem a divisão toda certinha aqui, tudo sempre
em números pares múltiplos de 2. Só que a partir do momento que a gente vem aqui, ó, clica com o botão direito e escolhe Triplet Grid, pum, ele modifica. Aqui, por exemplo, se a gente tivesse dividido o compasso em 4 partes, olha que engraçado que fica. Aqui, onde seria a batida 2 do compasso, ele está entre uma batida dessa pegada aí da tercina. E aqui, onde seriam 2 batidas, aqui entre 1 e chegando no 1.3, a gente tem 3 batidas. Então, vamos dar uma comparada aqui. Eu vou dividir aqui os clipes. Um clipe aqui, um compasso dividido normalmente, sem triplets, e dividido aqui 1 por 4. E outro, não, vou dividir 1 por 8 aqui 1 por 8 também. E vou posicionar aqui as batidas do 1 por 8 em triplets e 1 por 8 normal. Vamos comparar como soa diferente. Primeiro o normal, vou até chamar aqui, ó. Normal, depois triplets. Então esse é o normal. E agora em triplets. Ele fica mais, parece uma coisa meio militar, né? Vou deixar um pouquinho mais espaço aqui, dividir 1 por 4. Então esse em triplets e o normal. Triplets. Meio tá. Meio assim, mais ou menos seria, em vez das coisas serem pares, elas começam a ser divididas em 3 pedaços. Antes eram divididas sempre em múltiplos de 2, agora são múltiplos de 3. E aí a gente pode brincar aqui, a gente dividir 1 por 8 e nesse finalzinho aqui a gente pegar 3 batidas. Então, isso é outra forma da gente dividir os nossos compassos, né? E algo muito legal da gente experimentar. Pode criar uma nova ideia rítmica ali no meio da track, fugir da normalidade e surpreender o seu ouvinte. Bom, outra coisa interessante que a gente pode experimentar e para fugir dos ritmos comuns seria... Eu não tenho... Olha só, vou fazer aqui um aviso, um aviso importante. Eu não sei exatamente se isso que eu vou mostrar pode ser chamado como polymeter, mas foi a definição mais próxima que eu encontrei para exemplificar isso que eu vou mostrar agora. E basicamente o que seria isso? Seria a gente ter várias durações de compasso diferentes para cada sei lá, não para cada um, mas para ter elementos diferentes seguindo durações de compassos distintas. E geralmente isso a gente encontra em percussão, em basslines. E eu vou trazer aqui um exemplo clássico disso, que é uma track que foi um mega hit, se eu não me engano, no ano 2000. Ó, isso tá velho pra caramba. E essa track aqui, a Doom's Night, ela tem um synth que parece, assim, que ele está seguindo outro compasso, ele não está seguindo o mesmo compasso das batidas. Ele fica, meio que tem uma vida própria ali, está seguindo o ritmo próprio dele. Então vamos ouvir como é que é essa história aqui.
engraçado, tipo, parece que tem uma track rolando e tem um synth ali que virou autista e ele tá seguindo o ritmo dele, os compassos dele. Só que poderia ser algo que poderia cagar com o ritmo todo, mas não, isso funcionou muito bem. Inclusive, essa track foi um mega hit na época, lá no início dos anos 2000. Então, vamos dar uma olhada como a gente pode utilizar esse conceito ao nosso favor para criar boas ideias de grooves, aí, coisas que talvez a gente nunca pensasse por si próprio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui está o nosso kick batendo. Eu vou criar aqui um ritmo qualquer. E duplicar aqui. Tudo bem, rolando o nosso ritmo aqui, normal. Dá para perceber que a cada um compasso, né, o ritmo se repete perfeito. E aí, o que eu vou fazer? Para marcar melhor, eu vou botar aqui mais uns sons rolando. Vou botar aqui um clap. Pra gente não perder aqui a noção de ritmo. E até chamar atenção, olha só, esse clap aqui, na verdade, ele foi montado para ter um espacinho antes. E ele foi criado para 128 BPM. Então a gente pode, ó, aqui, ó, groove, conceito de groove total. Eu vou pegar e vou dar uma atrasadinha nele, para ele se encaixar certinho. Então, ó, desabilitei o grid, né? Agora vou reabilitar o grid. E aí duplicar ele. Ele vai ter um gapzinho no início e no final, mas vai ficar encaixadinho do jeito que eu queria. Bom, então vamos ouvir como é que tá soando essa história. E vamos botar um loop aqui de hi-hat também. Então tá bem marcado o nosso ritmo aqui, né? Só que aí, vamos imaginar que... Poxa, vamos tentar criar algo diferente aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esse loop aqui em um compasso só. Vou habilitar aqui o loop do midi clip aqui. Então quando eu arrastar, ele começa a loopar tudo. Porém, só que eu vou fazer aqui uma coisa diferente. Em vez dele loopar sempre a cada um compasso, eu vou pegar aqui o final do loop e vou encurtar. Então, vamos ver o que é essa encurtada aqui. Então, se a gente reparar, ó, isso aí, ele está seguindo loops que não são de um compasso perfeito. Ele está seguindo loops mais curtos. Então, você pode ver aqui, ó, no final de um compasso normal sobra aqui um espacinho aqui de 1/8. Depois sobra um espaço de 1/4. Então, vamos ver o que aconteceu. Antes, o loop era assim. Então, quando a gente agora encurta aqui, modifica a duração do loop, vamos ver o que acontece. Olha que interessante que fica. A gente cria um novo ritmo, um ritmo independente do que a gente tinha criado anteriormente, simplesmente nos aliando aqui a meio que aos acidentes felizes, né? Então eu vou até deixar mais longo aqui, deixar um loop em 4 compassos e vamos ver o que essa história vai acontecer. Aqui você pode até ver que, ó, que no final ele vai encaixar certinho aqui redondo, mas vamos ver então. Anteriormente seria assim.
ou seja, 4 compassos iguais. Quando, aqui eu vou até deixar separado em um compasso, só que quando a gente internamente aqui diminuir a duração do loop, olha o que vai acontecer na nossa história aqui, no nosso ritmo. Então aí a gente meio que por um acidente aqui, sei lá, a gente cria ritmos completamente novos aqui, uma variação maior, uma riqueza maior rítmica, simplesmente modificando aqui a duração. A gente cria uma duração de compasso independente apenas para esse elemento. Vamos deixar um pouquinho até mais curto aqui, vamos ver o que acontece. Aí cabe da experimentação, né? E assim, da mesma forma que a gente programou aqui um loop, de repente a gente pode pegar um loop que já exista. Vou até pegar um loop que eu gosto aqui, que tem no Scene-Kit, das congas. Ele aqui, ó, um loop perfeitinho e tal. Inclusive, na verdade, isso aqui é um loop apenas de um compasso. Então eu vou separar aqui. Só tá duplicado aqui para ficar mais longo. E aí eu vou consolidar ele aqui, transformar em um loop de um compasso. Vou habilitar aqui o loop, expandir. Vou apagar essa outra coisa aqui. E aí, naturalmente, vai ficar sempre redondinho, sempre acontecendo certo. Só que aí, se a gente seguir esse conceito aqui, sei lá, dar uma encurtada, de repente nesse... Eu vou fazer diferente, eu vou encurtar o início. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pô, interessante, eu curti. Então, esse seria o conceito da gente não fazer tudo perfeitinho, simétrico. Algumas coisas, de repente, seguirem ritmos independentes e lógicos. Quando chega aqui no final de 4 compassos, ele volta no início do ciclo aqui, então as coisas não ficam tão caóticas quanto poderiam ficar. Mas, então seria esse conceito, entre aspas, de polymeters, né? Medidas diferentes aqui para elementos diferentes, sim, e tipo medidas independentes para determinados instrumentos. Aí de repente, se achar que foi demais essa variação extra, simplesmente duplica, né? Então pode ajudar aí a criar umas ideias que de repente você, sei lá, não tivesse pensado, né? Bom, outra coisa importante para a gente fazer com que tudo se encaixe no groove é a gente saber trabalhar certinho os envelopes dos sons que a gente utiliza. Isso principalmente quando a gente utiliza loops prontos, né? E às vezes a duração dos sons não estão muito legais. Então, até comentei aqui, ao usar samples e loops, é possível que os sons preencham bem a produção, ou seja, os timbres estejam bons, mas os envelopes, ou seja, o comportamento desse determinado timbre ao passar do tempo não esteja compatível com o groove. De repente você está fazendo um groove que os sons são super curtinhos e de repente você bota lá um hi-hat que o iniciozinho dele é ótimo, só que ele é muito longo, então a gente precisa fazer ajustes nos envelopes. Então, quais são as soluções que eu vou propor? Primeiro seria, pura e simplesmente, a edição do áudio. Outra forma seria a gente ajustar os envelopes, caso a gente esteja utilizando um som carregado num sampler, né? Outra forma seria utilizar um audio effect que a gente já deu uma olhada, o gate. Ou outra coisa específica do Ableton seria a gente fazer o ajuste do envelope dos transientes do loop. Isso no caso do warp estar ligado no modo beats e assim só reforçando que é uma coisa exclusiva do Ableton Live. Então vamos até utilizar esse loop aí das congas que eu utilizei aqui para a gente ver tudo que a gente poderia fazer. Bom, uma coisa que a gente já viu, eu até fiz aqui, eu tava com esse kick aqui muito longo para o que eu tava querendo fazer, então simplesmente eu peguei o que era original, assim, tava com o sustain no máximo aqui, o decay no máximo. Um kick longão. Eu queria que ele tocasse só o iniciozinho. Então eu tirei totalmente o sustain dele.
as coisas que a gente viu na aula de sampler, né? E aí dosei a duração que eu queria a partir do decay, ou seja, ele vai tocar e vai ter uma queda natural. Eu só queria um pouquinho da cauda dele, só para marcar mesmo. Então essa seria uma forma super simples da gente dosar a duração desse som aí, modificar o envelope do som. Bom, outra forma, super simples também, eu vou até botar na forma original aqui o nosso loop aqui da conga, deixar loopado aqui esse primeiro compasso, e vou desabilitar esses canais aqui, vamos ver como é que tá soando. Assim, o som é bom, porém esse loop ele tem um reverb já. De repente eu não gostaria desses reverbs rolando. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente ir lá e editar o áudio. Chegar e pegar esse trechinho aqui que eu não queria, deleto, boto um fade, aí pego esse trechinho aqui, deleto. E aí isso é um trabalho simples de edição do áudio. A gente vai lá, tá? Fazendo aqui as edições todas ali, tirando essa caldinha que tem o reverb, para fazer o som se adequar ao nosso gosto, né? Vou fazer só nesse início aqui. E aí, se de repente eu só quero uma batida ou outra aqui, a gente pode editar. Então, uma edição super simples, né? Outro recurso que a gente pode utilizar é usar um gate. E lembrando o que o gate faz, a gente seta um nível do threshold dele. Por exemplo, aqui, vou usar uma linha aqui qualquer. Vamos imaginar que essa linha aqui seja o threshold, né? Então, o que ele vai fazer? Ele só vai deixar soar os sons quando ultrapassam o nível de threshold. Então, quando ele fica alto, ele deixa passar. Quando o som abaixa, ele vai lá e abaixa o volume de acordo com o que a gente setar aqui nesse controle floor. Logicamente, cada plugin de gate tem suas formas de encarar as funções, mas basicamente a gente sempre tem o threshold, o controle de ataque e release, às vezes tem esse hold, e o nível de influência que vai fazer abaixando o volume. Então, vamos ver esse iniciozinho aqui. Até o threshold está muito alto, não está deixando passar nada. A gente vai ter que descer um pouco o threshold. Deixar o threshold no mínimo. Esse é o som original. Então vamos imaginar que a gente não quer que soe essa cauda aqui que tem o reverb. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o threshold num nível em que ele deixe passar os ataques e abaixe o volume do resto. Seria algo aqui, ó. Aqui está até a representação do volume. Seria algo nesse sentido. E aqui nesse caso está querendo que o volume que esteja abaixo do threshold fique menos infinito, ou seja, fique em um silêncio completo. A gente poderia fazer algo mais suave, né? Sei lá, baixar 3 decibéis. Aqui está baixando 16 decibéis, mas se a gente quisesse silêncio absoluto, a gente deixaria menos infinito. E aqui com o release a gente dosa, se a gente quer que dê uma sobrinha, né? Ou se quer que abaixe o volume imediatamente. Uma espécie de fade out. Então assim, seria uma forma fácil assim, para a gente evitar ficar editando tudo. Imagina, editar todas as caudas de todas as batidas da música inteira, né? Seria um saco. Então o gate, né, a gente pode ajustar ele e pronto, ele vai lá e fica funcionando a track inteira. Só que o Ableton Live ele tem uma função muito legal, que é o seguinte, vou tirar aqui o gate. Se a gente estiver trabalhando com esse loop aqui e ele tiver warpado certinho aqui e a gente tiver em modo beats, a gente pode utilizar essa função que ele tem aqui do transient envelope, o envelope do transiente, que aí seria
mais ou menos como funciona o gate. Então vamos ver como é que funciona. Eu vou primeiro mudar aqui, ó, a forma como ele está reproduzindo cada transiente. Eu só quero que ele reproduza uma vez. Então a gente seleciona aqui essa setinha aqui para a direita. Então ele vai tocar cada transiente aqui uma vez só, forma natural, né? E aqui esse valor de 0 a 100 é o quanto de duração do transiente a gente quer. Aqui está 100%, então cada transiente, né? E até ter a possibilidade de modificar, ele reproduzir as divisões rítmicas, mas aqui eu vou fazer com que ele siga cada pontinho, cada transiente, ou seja, cada início de som aqui ele vai detectar. E aqui eu vou começar a baixar isso, então ele vai começar a tirar a cauda, a duração de cada um dos transientes. Então vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Então a gente consegue deixar o som sequinho, só o iniciozinho de cada um dessas marcações aqui de transiente, utilizando essa função aqui. Logicamente a gente precisa marcar essa opção aqui de reproduzir o sample apenas uma vez. Então, se de repente se tiver um loop que tenha muita sobra, ou seja, longo demais, a gente pode fazer isso. E vamos então dar uma olhada aqui, até nesse loop aqui desses hi-hats aqui, vamos ver se a gente poderia deixar eles mais sequinhos. Então vou lá botar o transiente, tá? Já está marcado, seleciono a setinha aqui para a direita. Olha como é que a gente modifica, né, o envelope rapidinho. Então a gente, antes ele era assim, som bem longo, a gente deixou lá no próximo dos 20 e poucos. Então ele está tocando apenas 20% da duração de cada som a partir das marcações aqui dos transientes. De repente poderia fazer aqui no clap também. Modificar aqui para a setinha. Então a gente modifica completamente a característica dos envelopes do nosso som aqui rapidinho, fazendo esses ajustes. E isso é uma coisa importantíssima quando a gente está utilizando aí samples e loops para fazer com que tudo se adeque a como a gente está criando a nossa track. E então, para encerrar a nossa conversa sobre ritmo e groove, né? Vamos dar mais uma olhada aqui em alguns efeitos que a gente pode utilizar. O primeiro que eu vou mostrar seria fazer um sidechaining mais avançado e mais preciso, mais cirúrgico. E a gente vai utilizar tanto compressor normal, e a gente trabalhando com um equalizador no input, ou seja, filtrando o sinal que está trigando o sidechain, e também utilizar mais de um compressor, e aí a gente tendo múltiplos inputs, né, para a gente fazer com que tudo se encaixe perfeitamente. Os sons criem espaço um para os outros na nossa track. E também vamos ver também como a gente pode utilizar alguns plugins especiais. A gente utiliza até o próprio Autopan. Tem a opção de LFO2, Kickstart, Volume Shaper, que são plugins especiais para fazer essa função aí, que meio que uma automação loopada de volume. Então, para exemplificar isso, eu peguei aqui um sample qualquer de baixo aqui. Deixei o kick rolando junto aqui. Vou deixar até o kick tendo essa duração completa aqui. Bom, tá aquela briga feia, né? Então, a solução para a gente fazer com que o kick tenha o espaço dele para bater e fazer a música pulsar, né? A gente utilizar o sidechain. Então, carrega aqui um compressor. Habilito aqui as funções extras, habilito o sidechain, escolho o kick como input, e aí é só a gente ajustar aqui o threshold, o attack release, e o ratio também, né? Só que quando a gente
utiliza, tipo, nesse caso aqui, um kick muito longo, às vezes a gente perde um pouquinho da precisão no sidechaining. Então eu vou mostrar aqui duas formas de a gente se aproximar do ajuste do sidechain que pode ser interessante para a gente. Então a gente vai habilitar aqui o equalizador do input e quero fazer até um aviso importante. Esse equalizador aqui não é para fazer, por exemplo, com que o sidechain só seja aplicado na parte aguda ou na parte grave do sinal aqui. Isso aqui é um equalizador que equaliza o sinal de entrada. Nesse caso, ele está equalizando como está soando o kick. Então, vamos imaginar que a gente queira fazer um sidechain muito curtinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar o equalizador e usar um filtro high pass, que aí ele só vai deixar passar o ataquezinho do kick. Então, nesse caso, vamos deixar, sei lá, acima de 400 Hz. E aí, o nosso envelope que triga o compressor vai ser bem mais curtinho e a gente vai conseguir fazer um som mais preciso. Vamos imaginar e criar uma situação de que a gente queira só baixar rapidinho o volume só para deixar passar o ataquezinho do kick. Então, a gente habilitou aqui o equalizador e tal, e acima só de 400 e poucos Hz. Então, vamos ver como é que vai modificar. Assim era o sidechain original. Quando a gente utilizar o sidechain equalizado, o que está acontecendo? O sinal de entrada aqui, até mutar aqui o kick. Se eu quiser ouvir o sinal de entrada como ele está soando aqui, e nesse caso equalizado, a gente clica nesse headphonezinho aqui. Então o sinal de entrada deixou de ser o kick inteiro, que tem um envelope diferente, né, mais longo, para só um ataquezinho. Então fica muito mais preciso para a gente fazer o nosso sidechaining. Mas já se a gente quisesse só utilizar a parte mais grave como input do sidechain, a gente faz, então a gente inverte, a gente bota um filtro low pass. Então aqui a gente só está ouvindo o gravezão. Vai ficar um sidechain mais longo. Então fica mais fácil a gente fazer os nossos ajustes. Agora vamos habilitar aqui essas congas. E vamos criar uma situação, vamos imaginar que a gente quisesse abrir mais espaço também para as congas. Então o que eu vou fazer? Ó, vou pegar outro compressor. Vou habilitar o sidechain, só que agora eu vou botar aqui o canal das congas como input desse sidechain. Aqui congas. E só que eu quero abaixar o volume rapidinho, porque as congas são curtinhas, então eu vou equalizar também o sinal de entrada. Botar aqui, sei lá, acima de 400 Hz. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou até desabilitar o kick e tirar esse sidechain aqui do compressor para a gente ouvir o que esse sidechaining sendo trigado pelas congas vai fazer pela gente. Então toda vez que a conga bate, ele dá uma baixadinha rápida no volume do nosso bass. E agora com os dois sidechains rolando, vamos ver o que acontece. Então aqui a gente está tendo duas influências, uma influência do kick e a influência da conga. Então o bass está saindo da frente tanto do kick quanto da conga. Claro que isso aqui, talvez eu faria algo mais suave aqui, não seria esse sidechain aqui da conga não seria tão forte, seria uma coisa mais suave. Mas não deixa de ser uma ideia. Assim, eu particularmente, eu gosto muito de fazer sidechain, logicamente, sendo trigado pelo kick, mas às vezes nos breaks eu gosto de utilizar o sidechaining
sendo trigado de repente pelo vocal, abaixando um pouquinhozinho de leve assim os leads e os sons que estejam tocando acordes, porque aí ajuda a criar um espacinho, entendeu? E poupa trabalho também de você fazer automações de volume na mão, às vezes fica até mais natural fazendo dessa forma. Então é uma dica boa aí para você não se limitar apenas a fazer o sidechaining utilizando o kick como input. Você pode utilizar outros instrumentos aí e criar um organismo vivo, assim, uma coisa baixa a outra ali um momentozinho e tal, e aí você vai criando espaço para tudo coexistir, né? Essa é a palavra. E, naturalmente, hoje em dia a gente tem também a possibilidade de utilizar plugins já prontos, perfeitinhos para fazer essa função. E deixa eu apagar aqui os compressores. E vou até mostrar um truque aqui, um pulo do gato, que às vezes eu faço. Quando eu tô querendo fazer aqui um sidechain rapidinho só para testar alguma coisa, às vezes eu uso o Autopan. Porque o Autopan, ele modifica o volume. E geralmente ele é utilizado para modificar o volume do canal left-right. Ele modifica o canal do esquerdo e direito independentemente. Porém, se a gente sincronizar os dois lados, ele pode funcionar como um controle de volume estéreo unificado, né? E de repente pode fazer aqui um sidechain. Então o que eu vou fazer? Vamos botar o amount no máximo. Aí a gente pode ver que aqui, ó, essas linhas seriam o nível de volume. Então, o nível de volume chega no ponto máximo e abaixa, aqui nesse caso do canal left, e ao mesmo tempo ele está no nível mínimo e depois aumenta, e aí cria essa impressão do som tá indo de um lado para o outro. Porém, se a gente deixar a fase de ambos sincronizada aqui com os controles de fase, o que ele vai fazer? Vai criar uma automação de volume, assim, entre aspas. Só que aí, se a gente sincronizar isso com a batida, nesse caso aqui está em Hertz, ele não está sincronizado, está independente da velocidade. Só que se a gente sincronizar com a batida, deixar aqui 1/4, que geralmente é a batida do kick, está em 1/4, né? Então, agora está sincronizado com a batida. E se a gente utilizar uma forma de onda aqui uma rampinha de volume aqui, vai começar a chegar próximo do resultado de um sidechain, né? Só que aqui ele está ao contrário, ele está começando mais alto e ficando mais baixo. A gente quer que comece mais baixo e fique mais alto. Então o que eu vou fazer? Vou clicar nesse botão aqui que está dizendo normal, bem, inverter. E agora o que vai acontecer? E a gente pode até modificar um pouquinho a característica da curva aqui com esse controle de shape. E rapidinho, com esse inocente aqui, Autopan, a gente faz um sidechain que de repente pode funcionar para nossa track. Só que aqui seria só uma questão da gente ver se funciona, mas hoje em dia a gente tem plugins especializados em sidechain. Eu vou mostrar aqui um que é muito legal, que é o Kickstart do Nick Romero. E ele já tem aqui várias linhas pré-definidas para fazer esse sidechain pra gente. É muito simples, você carrega ele. Até recomendo sempre botar no final do hack de efeitos o sidechain. E aí você pode testar aqui vários tipos de desenho aqui dessa variação de volume. E você pode também dosar a intensidade. Se não quiser que, nesse caso aqui, abaixe todo o volume nesse momento aqui da linha da automação, você pode dosar aqui por esse knob aqui de mix, que seria o dry wet. Aqui eu achei que 90% ficou bom, deixa eu passar um pouquinho o volume aqui no início. Então é uma forma interessante aí para você trabalhar também com os plugins especializados. E aqui também dá a opção de dividir aqui, sincronizar em 1/8. Pode dividir 1/2 também, aqui metade do compasso. Então,
alguns plugins aí que facilitam a nossa vida. E naturalmente, além do Autopan e do Kickstarter, tem a opção muito legal, o LFO Tool, plugin muito bom, e o Volume Shaper, que é da Cable Guys, que também é ótimo, vale a pena dar uma olhada aí como eles funcionam, mas, afinal das contas, todos têm a mesma função aí, que é fazer uma espécie de automação loopada de volume. Bom, e para encerrar nossa conversa sobre essa parte técnica aí dos efeitos que a gente pode utilizar, quero chamar a atenção para a gente utilizar um delay, né? Um efeito que a gente já conheceu na aula sobre Audio Effects, que pode contribuir com duas coisas. Primeiro seria ambientar, né? Criar o famoso eco, né? Criar repetições do som original, mas que também pode incrementar o nosso groove aí com um fator surpresa, algo parecido aí com o que a gente viu utilizando o conceito dos polymeters, né? Então, vamos lá para o Ableton. Então, eu vou pegar aqui um som, algum sintetizador aqui. Bom, selecionei um preset aqui do Serum, sintetizador novo que eu estou gostando muito. E vou fazer aqui uma ideia de 2 compassos. E já até começar a misturar aí os conceitos que a gente conversou, de Call Response e tudo mais. Vou criar aqui uma ideia de um groove. Primeiro, só trabalhar o primeiro compasso aqui. Deixar um pouco mais alto aqui. Isso aqui é uma ideiazinha besta, né? Mas só variando a oitava que está tocando aqui, mudando um pouquinho o ritmo. E vou duplicar aqui para fazer 2 compassos. Vou dar uma variada aqui na segunda parte. E aí, vamos trazer aqui um plugin de delay e vamos ver o que ele pode trazer de interessante pra gente, pra nossa track aqui. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com delay carregado no próprio canal. Poderia também criar um canal de return e botar o delay nele, mas nesse caso eu teria que deixar 100% wet, né, pra gente ter só o sinal do delay aqui para não duplicar o sinal original. Mas vou trabalhar aqui no próprio canal. Então vamos ver o que o delay pode incrementar o nosso groove aqui. Eu vou linkar os 2 canais aqui para ficar igual. Mudei aqui o time para essa divisão aqui do tempo de repetição do delay. Então, sem delay, só assim. Com delay. E aí, de repente, a gente pode usar aquela ideia dos polymeters aqui. Vamos ver o que pode acontecer. Eu vou deixar loopado aqui em 4 compassos agora. Vou criar aqui um loop de 4 compassos. E, não, vou até fazer um loop aqui só apenas de um compasso. Deletar essa parte. E habilitar o loop aqui. E deixar mais curtinho aqui esse final, vamos ver o que acontece. De repente
Poderia utilizar só esse iniciozinho aqui, ficou boa essa variação. Duplicar aqui. E aí que já tem um groovezinho bem simples, né, naturalmente, mas... E a gente, utilizando aqui o delay, cria um som, sei lá, um pouquinho mais orgânico, né, um pouquinho mais solto, não aquela coisa reta e seca, toda marcadinha, que fica mais solto e tal, tem uma variação, uma dinâmica também do volume que acaba sendo criada pelo delay, né? Então, uma forma aí para você utilizar o delay ao seu favor na hora de criar um groove. Então essa foi a nossa conversa hoje sobre ritmo e groove. Espero que tudo que a gente conversou aqui tenha sido útil, né? E espero também que você pesque algumas coisas aí que a gente trouxe aqui para conversar e adicione no seu workflow, nos seus métodos de criação. E como exercício, o que eu vou querer que você faça? Eu quero que você crie ideias, agora, assim como eu criei aqui uma ideiazinha no final, e utilize todos esses conceitos que a gente viu hoje. Call and response, utilizar o swing, roubando o swing aí de loops que já existam, ou utilizando os swings e grooves que a gente tem no software mesmo. De repente criar uma ideia musical com triplets também. Depois de criar toda a ideia, de repente experimentar fazendo a mudança com os polymeters, né? Ajustar os envelopes e utilizar também o sidechaining e o delay para criar um ritmo vivo aí, que tudo se encaixe. Então, eu gostaria que você criasse várias ideias, e é muito importante criar muitas ideias, não ficar preso apenas numa ideiazinha só. E, nesse caso, você fazer ideias aí de 2 ou 4 compassos, não precisa ser coisas muito longas, não. Só, se você ficar criando ideias musicais de 2 compassos, já é mais do que suficiente para manter a atenção e criar uma coisa interessante, uma coisa gostosa de ouvir, entendeu? Que vai prender a atenção do seu ouvinte. Então, de repente, você criar aí umas 8 ideias, será que é muito? Sei lá. Mas só nesse intervalo até a próxima aula, você criar 8 ideias aí de um groove interessante, e aí criar a ideia completa da música. Para exercitar e incorporar todos esses conceitos que a gente viu hoje, para você utilizar nas suas produções a partir de agora, né? Então é isso, espero que tenha sido útil a nossa conversa de hoje. Bota a mão na massa aí, vamos praticar. Se tiver ficado alguma dúvida, use e abuse dos comentários aqui embaixo ou do nosso fórum. E nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.